Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast sobre gestão, marketing e vendas para a clínica de estética. E hoje eu estou aqui com o Igor Lemos, que é CEO da ferramenta Agendap, voltada para gestão e processos. Estou aqui com o consultor publicitário Albano Honorato, também atua comigo na parte do MCL. E eu sou o Diego, criei um método chamado MCL, voltado para clínicas de estética. E o primeiro tema que a gente vai levantar aqui hoje é falando sobre a conscientização dos problemas existentes. Que a gente está falando aqui agora do empresário, do dono de clínica de estética que ainda não sabe que tem um problema de gestão, né? Ele não sabe ainda que precisa melhorar a parte do marketing, das vendas dele. E eu vou passar a bola para você, Igor, para você começar a trazer para a gente essa visão mais voltada para a da gestão da clínica de estética. Beleza. Valeu, Diego. Bom, é importante a gente ter hoje uma consciência que, na maioria das vezes, as estéticas, né, e as clínicas de forma geral, querem sempre vender mais, né? Eles têm o intuito ali de vender mais, de conseguir alavancar melhor ali a sua clínica, os seus processos, mas a grande verdade é que, na maioria das vezes, eles não estão nem preparados para vender mais, né? É uma dificuldade muito normal. A questão é necessário existir uma gestão interna que facilite os processos, né? Que os processos sejam bem segregados, que você tenha ali controles eficazes, né? Para que o dono da clínica, o gestor ali de fato, ele não precise estar tão inserido no processo comercial, né? Como vendedor, e sim como uma gestão mais efetiva. Ali, na parte externa, né? Tendo uma visão mais geral e mais ampla sobre aqueles processos. Mais estratégica, né? Exatamente, ele tem que ter uma visão estratégica. Se ele está inserido dentro do operacional, ele não consegue visualizar os outros pontos de melhoria que ele tem dentro da unidade dele. Bacana. Inclusive, relatando aí principalmente os riscos, né? A gente tem, hoje se fala muito como, né? E se fala pouco por quê. Sim. Então, por quê? Quais são as maiores dificuldades, os dificultadores desses processos como um todo? Por que emitir um contrato de compra e venda de um determinado procedimento que é realizado, um termo de consentimento? Quais são os riscos envolvidos nesse processo que as pessoas, na maioria das vezes, negligenciam? Né? A gente tem aí uma infinidade de possibilidades que devem ser abarcadas para que você consiga avançar ali dentro do teu processo. Bacana. Né? A gente vê aí principalmente essa parte de contextualização ali do seu lead, né? Quando a gente está falando aí de campanhas de marketing, impulsionamento, impulsionadores, etc. É muito difícil as clínicas, sem uma gestão efetiva, sem um controle efetivo dos leads, dizer o que é e o que não é bom, né? O que está chegando. Será que esses leads que estão chegando aqui para a gente, eles são de fato qualificáveis? Será que os donos das clínicas, os gestores ali das unidades, eles conseguem qualificar esses leads ou eles ainda estão trabalhando na base do achismo? Né? É importante saber que existem ferramentas hoje que auxiliam nesse contexto. Sim. E que vão te dar ali a munição para que você consiga direcionar melhor ali o seu esforço, né? Canalizar melhor ali o seu esforço. Você trouxe um ponto bem importante, que a gente tem essa dificuldade, né? A nossa equipe, quando faz a parte do tráfego pago, que faz com que gere mais leads e mais resultado para os clientes, a gente tem essa dificuldade do feedback, do retorno, né? Se o cliente não tem a consciência de que ele tem que fazer esse acompanhamento, de que ele tem que monitorar esse lead, que ele tem que entender a régua de relacionamento com esse cliente, de fato a gente não consegue nem trazer uma otimização bacana, a gente não consegue trazer soluções dentro da parte dos anúncios, né? Porque, geralmente o pessoal sempre acha que o lead vai chegar e ele vai fechar logo de cara, né? O cliente entrou em contato, clicou no botão do WhatsApp, ou clicou lá no Instagram, ele vai fechar de fato, e não é. Ele não fecha simplesmente porque ele clicou, entrou em contato, agora eu vou contratar, vou comprar o seu serviço. Não, ele precisa de um relacionamento, ele precisa de ser trabalhado, né? A gente fala no meio da gestão empresarial que é como se fosse uma miopia empresarial. Boa. Porque o que a gente percebeu hoje no mercado? Geralmente os donos de clínica ou são pioneiros no seu segmento e criaram o seu negócio em cima daquilo, que eram muito bons no passado, mas eles não se desenvolveram na parte de gestão ao longo do tempo e criou sua empresa cheia de vícios, cheia de lacunas. Ou então a gente tem casos também de donos de clínica que não são da área, compram uma clínica por conta da promessa de faturamento, mas no meio do processo, na verdade, não tem processo, né? A gente tem casos hoje no MCL que são empresas que realmente faturam bem, mas só faturam.
questão de lucro fica completamente comprometido porque tem vários gargalos. E principalmente quando você trouxe a questão da qualificação do lead, né? Muitos não sabem nem vender. Eu acho que o princípio de não saber vender atrapalha muito. Porque se você não sabe que venda é um processo, é feeling, mas também é técnica, é mensuração, lá na ponta sempre vai dar problema. E a gente vê muita terceirização de responsabilidade. Muitos donos, infelizmente, por não terem esse conhecimento técnico, eles acham que a culpa é do marketing, que a culpa é da secretária, que a culpa é do seu gestor. Mas por quê? Por conta dessa miopia. Eles não conseguem ter um processo, uma visão geral, ali, um overview de tudo, e aí fica perdido e, infelizmente, patina, que é o que a gente vê hoje. E a real é que quem faz tudo não faz nada, né? A gente pega esses casos de dono de clínica de estética, que exatamente o que você falou. Ele era um bom esteticista, ele trabalhava numa clínica de estética, ele vem, né, trabalhando nessa clínica de estética e se destaca. E aí ele fala assim, poxa, acho que tá na hora de eu evoluir, tá na hora de eu montar o meu próprio negócio. Aí ele monta, só que a gente sabe que não é só montar o próprio negócio. Né? Então, assim, ele tem que ter uma equipe de vendas, ele tem que ter um bom controle de estoque, né? Que a sua ferramenta, inclusive, também faz essa parte do estoque. A gente tem que entrar nessa parte que é muito importante, de gerir também essa parte. E ele vai e coloca uma secretária. E a secretária que ele coloca, ela não é vendedora. Na sua grande maioria, ela não tem experiência de vendas. E a gente sabe que clínica de estética tem peculiaridades totalmente diferentes de outros produtos e serviços que a gente tem no mercado, né? Tem as intercorrências, tem detalhes que tem que passar ali para o cliente, de cuidados que ele tem que ter, tipo de pele que tem para poder utilizar determinados produtos e serviços. E essa secretária, ela não tem essa noção às vezes. Ela não tem essa capacidade de fazer toda essa gestão do lead, do cliente que está chegando, dos procedimentos, de preparar a sala para o profissional utilizar. Ela não consegue fazer tudo isso. Né? Então, assim, cara, essa consciência macro de que ele tem que ter uma visão estratégica quando ele começa o negócio, eu acho que é o primeiro ponto. É o ponto mais importante. Vai começar um negócio, principalmente uma clínica de estética, tem que ter noção que você tem que ter gestão, né? E estratégica, né? Que a gente levantou. Um outro ponto que eu vejo, talvez seja uma cultura do brasileiro, coisas que não existem lá fora, principalmente o pessoal americano, as pessoas criam empresas para serem suas. É, verdade. Mas se as pessoas, se os empreendedores, se os empresários criassem empresas para serem vendidas, o processo seria o principal foco dele. Totalmente. Porque uma empresa com processo é uma empresa que vende. Uma empresa sem processo é uma empresa que vende que não escala. É importantíssimo a gente destacar isso aí, porque chegando sempre na parte de venda, né? Que é o que move toda a estrutura de uma clínica. Se você não tem meios pelos quais ter métricas e mensurações a respeito de tudo aquilo dentro do seu processo, a venda, ela é só uma consequência de um processo bem organizado. Então, quando você tem uma clínica que ela tem ali dentro todas as suas etapas bem definidas, quando você tem um POP, que é todos os seus profissionais ali, eles estão aptos a fazerem aqueles procedimentos, independente das mudanças que são realizadas ali no teu corpo de trabalho, ali de forma geral, cara, a sua clínica, ela dá continuidade. E vai exatamente contra isso que você falou. Falou, olha, realmente, se as clínicas tivessem processos e fossem feitas para ser vendidas, elas talvez seriam feitas com muito mais zelo com o que diz respeito a essa parte estrutural. Sim. Né? Então, hoje a gente tem uma série de dificuldades porque a gente fez da melhor forma que dava para fazer com o que a gente tinha no momento. Sim. Né? Isso é errado? De maneira alguma. Sim. Isso é louvável. Só que se manter congelado no tempo em virtude disso, aí não. Aí a gente já segue numa linha totalmente diferente. Né? É importante você dar continuidade, entender que ali você está num processo evolutivo. Né? E a sua clínica precisa evoluir junto. Você, como gestor, precisa se capacitar. Então é interessante você saber, por exemplo, hoje é muito comum e muito normal a gente se deparar com alguns proprietários e alguns donos de clínica que eles não sabem sequer os problemas que eles têm na clínica. Ele não consegue identificar os problemas que ele tem. Né? Então, assim, os riscos que ele está correndo, risco de imagem, risco de processos, enfim. Sim. Tem uma série de questões aí que precisam ser mapeadas ali dentro do universo que ele existe, que ele vive, e na maioria das vezes talvez fosse interessante ter um consultor externo, ter alguém que pudesse mostrar isso aí com uma visão um pouco mais latente, mas quando você já decidiu que aquilo ali é de fato uma prioridade na mudança do teu negócio.
Né? Então, as pessoas às vezes estão congeladas e achando que tudo vai funcionar no lead, né? Não, eu vou pagar aqui um impulsionamento, vai chegar aqui 500 leads e a gente vai se virar para vender. Eu não quero saber, eu quero que a minha secretária aqui ela venda, eu quero que a minha esteticista ela venda. Mas, na verdade, ele esqueceu que o mais importante é o back-office disso tudo. Né? Será que a tua clínica está preparada para vender? Ela está preparada para receber todo mundo se aquilo ali fosse de fato uma certeza naquela venda? E o outro negócio bem interessante é que as pessoas acham que vender mais é a solução de tudo. A gente já topou com negócios que se ele vendesse mais, o risco aumentava em 30%, 40% de quebrar. Porque os processos eram tão falhos, tinha tanto gargalo, tinha tanto problema, que se eles vendessem mais, eles tinham mais chance de quebrar. Que louco, hein? É assim, ó, e é interessante que, por exemplo, dentro da metodologia, acho que é interessante depois você falar a aplicabilidade disso dentro da sua ferramenta, Igor, porque as pessoas precisam entender que às vezes não é só ter essa visão estratégica, precisa de ferramentas, ela precisa de metodologia, que é o que a gente está fazendo e trazendo aqui no podcast. E aí, a primeira etapa que a gente faz lá na metodologia do MCL é justamente o diagnóstico, interno e externo. Quando a gente fala de diagnóstico, é um diagnóstico breve, porém essencial. Porque se a pessoa não conhece nem o negócio dela, como é que a gente vai trabalhar ou vai criar estratégia se ela não conhece e não sabe nem pra onde é que vai o negócio dela? Eu acho, Diego, que a gente podia fazer um negócio legal. Você podia contar pra gente de onde surgiu a ideia do MCL. Que eu lembro que quando você convidou a gente pra gente compor a sua equipe, eu lembro que você tinha identificado alguns pontos, tinha tido algum resultado. Conta pra gente aí, o que eu acho que vai ser importante pra audiência que tá assistindo a gente entender por de onde saiu o MCL. Total. Bom, o MCL ele saiu, a gente veio, eu vim de uma cultura da gestão de tráfego, né? Então comecei lá em 2019, e aí eu comecei a fazer impulsionamento, é exatamente o que você está falando aqui agora, por coincidência. Comecei a fazer muito impulsionamento, e nessa brincadeira já está passando da casa dos 3 milhões de reais investidos em anúncios para a clínica de estética. Porém, só fazer esse investimento me chamava a atenção o ponto das clínicas não conseguirem muitas vezes, na verdade, umas conseguiam se destacar muito bem e outras não. Eu fui começando a mapear. Eu acho que a principal coisa que eu mapeei foi justamente essa que a gente está enxergando aqui, a gente está conversando aqui agora. De você poder sentar com a dona de clínica de estética e ela não ter a visão estratégica do negócio dela e nem saber para onde que estava indo esses leads. Então eu mandava, tem uma clínica de estética, um caso que é bem interessante, que eu mandei mais de 700 e quase 730 leads, 727, esse número martela na minha cabeça às vezes. E nesse período, a gente estava até conversando antes, né, ela tinha uma consultora lá dentro da clínica de estética, e a primeira coisa que a consultora falou foi, bateu na mesa e falou assim, esses leads estão chegando, não são qualificados, então o tráfego não está funcionando. E a primeira coisa que eu perguntei para ela, tá, por que não está funcionando? Me dê agora subsídios, me dê métricas, me dê indicadores para que eu possa melhorar o meu trabalho para você. E ela não soube falar. Aí eu comecei a identificar que, caramba, já começou errado. As clínicas de estética estão precisando de gestão, de marketing e de vendas de forma profissional. E esses que se destacavam, as clínicas que se destacavam, eram justamente essas que tinham, no mínimo, uma equipe um pouco mais robusta, ou eram de uma franquia que tem alguns processos bem definidos, e às vezes nem tem tanto assim também a franquia, mas eu percebi que esses gargalos foram surgindo e eu falei, cara, tem espaço pra gente criar uma metodologia que consiga sanar essas principais dores desses clientes. De forma mais bem breve, assim, né? Lógico que tem muito mais pontos, não vai dar pra trazer todos aqui agora, a gente vai esmiuçando nos próximos, mas foi isso, né? Essa girada de chave foi entender que a gente pode melhorar, pode profissionalizar, né? Exatamente. É importante, você falou sobre essa questão das métricas e dessa profissionalização, Sim. Né? A gente tem que entender que isso tudo parte de uma situação onde você vem focando especificamente no teu operacional e esquece um pouco de toda a outra parte, né? Essa outra parte, quando ela fica esquecida, a gente confia a parte mais importante da nossa clínica, né, do nosso segmento, do nosso profissionalismo ali, alguém que às vezes não está qualificado para aquilo. Você não coloca um esteticista que nunca fez um preenchimento para ele ir lá e pegar um cliente extremamente importante e fazer ali naquele momento. Exatamente. Né? Essa preocupação, ela tem que existir sim, porque na maioria das vezes as pessoas acham que ainda confiam muito naquela questão, não, mas hoje eu tenho um indicador que me fala que a maioria dos meus clientes que chegam até mim aqui são por indicação. A indicação, ela tem que corresponder a 15% no máximo do seu faturamento ali,
Porque o teu faturamento ele tem que estar moldado em cima de processos que vão estar sempre trazendo pessoas novas e trabalhando o seu remarketing interno, né? Você precisa muito fortalecer a tua marca ali através do relacionamento com seus clientes. Então, hoje tem uma dificuldade imensa de se ter um relacionamento com o cliente porque o cliente comprou ali um pacote e sumiu. Nunca mais tive contato com ele. Sim. E, nossa, eu tenho aqui um atendimento, a minha vida aqui é extremamente corrida, eu não consigo nem sequer mensurar quem são os meus clientes que compraram e sumiram. Então, para isso, você precisa de uma ferramenta onde a gente provê uma lista para você de todos os seus clientes que estão sumidos. Eles deveriam ter retornado em determinado período para dar continuidade ao tratamento e não retornaram, ou eles desmarcaram uma sessão e nunca mais remarcaram, ou você tem aquele cliente que está há mais de 90 dias sem realizar nenhuma compra com você. Quem são os seus clientes VIP? Quem são as pessoas que têm, de fato, uma importância ali na sua clínica? Porque a gente tem clientes que são assim. Sim. Cliente VIP, ele tem que ser tratado da mesma Como forma. VIP, exatamente, entendeu? Certíssimo. Ele é o seu impulsionador. Total. Ele é aquele cliente que aonde ele chegar, ele vai estar falando bem da tua marca. Será que você está tratando ele da maneira que deve? Será que você está realmente fazendo ali o destaque? O que é importante com relação a isso? É você saber que nem sempre o procedimento que foi comprado ali uma vez, que foi aquele procedimento mais caro da clínica, o seu cliente foi lá, realizou esse procedimento, nunca mais retornou na sua clínica, ele é um cliente VIP. Às vezes você tem alguns clientes que, pela frequência e assiduidade que eles estão ali, que eles antes de terminarem um pacote, eles já estão comprando outro, enfim. E aí você vai conseguindo moldar isso aí dentro das necessidades da clínica. Uhum. Então é importante destacar, retomando um pouquinho agora a parte do lead, taxas de conversão. Você sabe como é que está a sua taxa de conversão hoje? Você fala, olha, eu rodei aqui a campanha do Dia das Mães, rodei aqui uma campanha do Dia dos Pais, tive um resultadozinho aqui, tive um resultado talvez um pouco positivo aqui também, mas não sei te dizer qual foi a minha taxa de conversão efetiva, né? Qual que foi a receita que essas campanhas me trouxeram? Para que eu possa calcular um ROI. Você falou um ponto muito importante, que é uma coisa que a gente vê que é quase que na maioria dos casos que a gente tem hoje. A gente chega pro dono da clínica, pro dono do negócio. O que é resultado para você? E ele patina para responder. Exatamente. Patina para responder. Era para ser algo rápido, né? Era para ser papo. Alguns falam resultado para mim faturamento. Você já vê que o nível de consciência dele é intermediário. Será que ele sabe o que é a diferença de faturamento para lucro? Enfim, quando você fala de resultado, eu já me vem na cabeça o que a gente vive hoje. Porque a gente faz praticamente as mesmas perguntas que você falou aqui agora. A gente chega pro dono da clínica, tá, você falou de que o lead não tá legal, mas como é que funciona a recuperação do seu lead? Você faz um trabalho com ele? Quantos contatos você faz? Como é que funciona? O que você fala com ele? Aí a gente olha o script de vendas, a gente olha ali como é que está sendo um contato, e é praticamente o chatbot. É uma conversa mecanizada, fria e sem graça. Exato. E eu acho, só complementar aqui, porque eu acho importante, porque pode ser que tem gente que vai ver o podcast e não vai saber o que é lead, né? Aí só para deixar claro, o lead é um cliente em potencial, que você, ao captar, fazer um tipo de captação de um anúncio na internet, ele chega para você, então é um cliente em potencial. Né? E aí, você falou algo interessante, Igor, antes de passar para você, que, cara, a indicação, eu falo isso para os donos de clínica de estética, o cliente que já comprou é o cliente mais barato para você, da sua base, porque ele vai, se você fez um bom atendimento, se ele entrou, ele teve um bom atendimento, ele teve uma boa experiência, ele vai comprar de você, e não só comprar, ele vai ser um stakeholder, ele vai te indicar. Exatamente, ele vai te indicar para todo mundo. E a galera não para pra pensar, ela só quer volume às vezes, né? E o volume ele tem que vir acompanhado de um bom atendimento, né? A indicação, o lead da base é o lead mais barato que você tem para sua clínica de estética. Exatamente, isso é importantíssimo saber. Quando você tem algumas métricas nesse sentido, até para saber sua taxa de conversão, você consegue dizer se as suas campanhas elas estão valendo a pena ou não. Sim. Tem gente que investe 2, 3, 4, 5 mil em tráfego e não consegue dizer se aquilo ali de fato está trazendo resultado para ele. Ele fala, olha, hoje eu sobrevivo na base do impulsionamento, mas ele não sabe dizer o que de fato é sobreviver. Tá chegando, mas e aí, você está trabalhando o seu relacionamento com seus clientes? Sim. Esse relacionamento ele está bem estruturado? Porque hoje a gente caminha numa linha que ela é muito objetiva, né? A gente hoje sabe que todos os atendimentos eles caminham para ser
de forma individualizada, né, onde você precisa saber ali o que o teu cliente quer, como ele precisa, e a gente precisa ter uma forma de aumentar essa visibilidade por parte do gestor. Então, eu caminho para individualização, né, do meu cliente ali especificamente, mas eu preciso saber, né, dar volume naquilo. Então, eu não posso perder a minha identidade, mas eu preciso ganhar em escala. Como fazer isso? Uma ferramenta é o mais indicado e é o que você precisa. Né? Então, assim, você precisa das informações na sua mão. Você precisa que o seu cliente, que é um potencial investidor da tua marca ali, né? Que é aquela pessoa que de fato vai fazer ali toda essa parte de impulsionamento da tua clínica quando você não estiver presente. E dizem que marca é muito disso, né? O que as pessoas falam de você quando você não está presente. Exatamente. Né? Então, isso aí é o que vai fazer o diferencial para tua marca. Qual é a sua reputação, né? Exato. Exatamente. É engraçado que você estava falando sobre as bases de clientes, e aí eu fico trazendo à memória os clientes, né, que hoje a gente trabalha, e tem vários que a gente fala assim, nesse mês, por exemplo, foram gerados 300 leads, no outro mês 200, no outro mês 300, tal. Chega uma hora que você tem uma base acumulada de leads, se você não souber o que fazer com ela, você tá jogando dinheiro fora. Exato. Porque quantos leads não ficam perdidos para trás? Tem uma clínica que eu tenho certeza que ela tem no mínimo de 2 a 3 mil leads perdidos. Que a dona não sabe o que fazer com esses leads. Mas como que você não sabe o que fazer com esses leads? A gente nós temos uma clínica que a gente tem no nosso portfólio, que ela é uma clínica muito conhecida, enfim, tem um certo tempo de mercado, e ela tem uma base lá de mais de 10 mil leads. Mas da épocas que esse lead eram feito à mão, e agora foi virtualizado. E a gente veio fazendo um trabalho de recuperação desses leads. A gente veio dos mais quentes para os mais frios. Perfeito. Foi quantos por cento? Foi 27? Foi 30% que a gente recuperou? Isso, acho que foi 30%, se eu não me engano. Mais ou menos 30%. Então, Recuperado. Excelente resultado. Recuperado. a gente fez um trabalho de mais ou menos uns 30, 45 dias de trabalho por etapas, né? Por blocos de leads. Aí a gente conseguiu aumentar o faturamento da clínica naquele período. E aí o que a gente identificou? Que poderia ter feito mais. Mas a gente, infelizmente, por a clínica não ter tido a ferramenta certa, a gente ficou preso. Ficou perdido. Muito interessante ele falar isso. O Albany trouxe um ponto bem interessante. Porque lá o Albany criou uma série de scripts de atendimento que a personalizado que a clínica não tinha. E aí ela casa muito com a ferramenta do Agendap. Ela casa muito porque com a régua de comunicação. Legal. Porque você pode personalizar o tipo de atendimento e o tipo de mensagem e o script que você vai falar com cada etapa do funil de vendas. Exato. Porque apesar de estar muito batido o termo funil de vendas, você vai falar com o dono de clínica de estética, ele fala assim, não, já sei que é topo, meio e fundo. Não, calma. Você sabe, mas você sabe trabalhar topo, meio e fundo com as suas devidas inserções, intervenções para cada aumento do lead? Porque o lead, tem hora que o lead está muito quente, ele fecha muito rápido, tranquilaço. Mas aquele lead que precisa de quebrar objeções. Aquele lead que você precisa trazer mais conhecimento técnico, mais relacionamento. Então, às vezes, se ele não tem uma ferramenta dessa, ele tem que fazer tudo isso manual. E dá trabalho. E não, o problema disso tudo, eu nem julgo a parte manual, mas o problema disso tudo é a memória. E aí, como é que você lembra? Exatamente. Com quem você falou? Quando você falou? Né? E aí, será que já está na hora de eu retomar o contato com esse lead? Será que ele já esquentou um pouco? Então, assim, é importante todas essas métricas para que elas sejam, né, evoluídas ali dentro do teu processo interno, mas uma coisa que é fato, e essa daqui é inegável, o mercado, ele é voraz para esse tipo de lead. Então você pode ter certeza que se você não deu ali o devido tratamento para aquele lead, outra clínica ali na frente já o fez. Verdade. E ele leva mesmo, leva mesmo. Se você está fora do mercado, se você virar a esquina, você vai ver que o mercado, ele realmente ele é muito aguerrido nesse sentido. Então, cara, se você tem ali uma base de leads, você pode ter certeza que eles já foram abordados por pelo menos mais umas 5, 6 clínicas diferentes. Porque aquele lead, o algoritmo que está ali por trás do Meta, do Facebook, ele está buscando essas pessoas, ele sabe que elas são qualificáveis, porque elas já demonstraram interesse naqueles procedimentos. Verdade. Então, assim, ele está mapeado. Foi colocada uma tagzinha nele ali, ó, que não tem como tirar. Então, assim, a gente entende dessa situação e o dono, ele precisa ter essa dimensão, né, do risco que ele tem ali quando ele não trata devidamente a sua base. Né? Então, quando a gente fala, olha,
Pega a sua base de dados hoje, a base que você tem no sistema, e tenta segregar ela por interesse. Segrega a sua base por interesse. Quem tem interesse em facial, em corporal, emagrecimento, nesse tipo de coisa. Segrega ela e começa a fazer uma campanha de retroalimentação para essas pessoas. Desperte nelas o interesse em, de repente, adquirir algo com você. De forma personalizada, né? Personalizada. Ali dentro de uma campanha, quando você começa a disparar mensagens em massa ali para aquelas pessoas, o intuito não é disparar milhões de mensagens uma atrás da outra. Não, o interesse é buscar entender o que uma pessoa especificamente está buscando dentro de um processo facial. Sim. Ela está buscando uma aceitação? Ela está buscando alguma coisa um pouco mais específica? Você precisa entender o teu cliente, uma jornada do cliente efetiva, para que você consiga saber o que de fato ele está buscando. Sim. E aí você vai colocar todo mundo dentro de uma balança ali, dentro de uma mesma estrutura, para que você consiga retroalimentar o desejo nessas pessoas de realizarem ali, de repente, algum procedimento com você. E é muito importante o que você trouxe para a gente agora, e em alguns casos, algumas clínicas que a gente tem, a gente fala justamente isso. Tem clientes que compensam fazer esse disparo em massa, que é uma base ali que tem uma consciência talvez um pouco mais baixa, ou então ali média, e o tipo de consumo é um tipo de consumo de um ticket um pouco mais baixo, então a gente pensa em volume, um gás a mais no faturamento do mês, e tem clientes que compensam fazer 1 a 1. Esse cliente 1 a 1, ele tem que ser bem mapeado. Porque a energia é empregada completamente outra. Totalmente diferente. Eu acho que todo dono não só de clínica de estética, mas de qualquer segmento, deveria ter uma experiência de consumo de alto luxo. Que a partir do momento que você consome em alto luxo, o atendimento e a experiência é completamente outra. E o pós-venda é muito forte. A gente teve experiência de ter um contato com alto luxo um tempo atrás e as pessoas mandam mensagem até hoje, ensinam como usar o produto ou serviço e sempre traz para perto. Perfeito. Por mais que você falou que existe essa briga no mercado pelo aquele potencial comprador, mas quando ele entra, que ele é cativado, já era. É isso aí. E essa base é multiplicadora. E ter uma estratégia, ter uma ferramenta que dá para deixar de maneira exponencial essa multiplicação, acho que é o grande X da questão. Perfeito. E lembrando que a gente ainda vai aprofundar nessa questão da ferramenta, da nossa metodologia. Sim. Esse aqui é só o primeiro. A gente ainda vai aprofundar bastante coisa para que o pessoal entenda, né, como que a gente hoje faz essa gestão, como que eles podem também estar aplicando minimamente esses conceitos dentro da clínica de estética. E eu acho que a gente falou sobre muita coisa, e eu queria que a gente levantasse aqui alguns pontos essenciais no que tange a parte de gestão. Características ou ferramentas que os donos de clínicas precisam ter para que, de fato, ele, com a visão estratégica dele, olhando daqui de cima, ele consiga fazer uma gestão melhor. Então, acho que se a gente pudesse levantar algumas dicas importantes para aquele dono de clínica de estética que tá, cara, beleza, ouvi tudo que eles falaram lá, mas eu quero entender, trazer uma aplicação prática. Vamos trazer uma aplicação prática. O que eu tenho que ter de característica, o que eu tenho que fazer, de fato, para que a clínica de estética, de fato, rompa, né? Na opinião de vocês, o que vocês puderem dar algumas dicas aí, acho que vai ser interessante para quem tá vendo. Bom, é importante, antes de mais nada, você ter ali processos bem definidos dentro da sua unidade, né? E quando eu falo processo, eu não estou falando que é uma pessoa para cada procedimento, não é isso. É só entender que a gente precisa ter o início, o meio e o fim de uma atividade, né? Para que em cima daquela atividade você tenha controles que estão justamente facilitando para que não haja riscos, ou então para que você reduza ali aquela questão do risco. Então, vamos lá, você precisa ter uma base. Hoje, por incrível que pareça, pode parecer até piada o que eu estou falando, mas ainda tem clientes que utilizam o caderninho de papel para fazer a gestão da sua agenda. Isso dói. Ainda existe. Meu Deus. Por mais que a gente olhe assim, né, no tempo, fala, pô, essa pessoa ficou parada no tempo. Mas a verdade é que ela parte do princípio que em time que está ganhando não se mexe, né? Mas a gente entende que pode ser melhorado em vários aspectos. Mas vamos lá. Primeira coisa, você precisa de uma central única de dados. Você precisa saber que todas as informações com as quais você trabalha, elas têm que estar dentro de um universo com o qual você tem acesso rápido àquela informação. Sim. Né? Lembra daquilo que a gente falou, ó. A gente caminha para individualidade sem perder o seu potencial de exponencial, né? Para você exponenciar isso aí. Então, beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é saber que existem riscos por trás de não ações. Que riscos são esses?
Pô, eu não emiti uma nota fiscal dentro do mês de competência. Que riscos eu corro com relação a isso? Bom, o primeiro deles é a questão da sonegação. Né? Então, assim, eu acho que esse daí devia ser o seu maior medo. Porque o leão tá aí. O leão tá aí. Exatamente. E você sabe que se, cara, não emitir uma nota fiscal, ou tive pagamentos no cartão e a nota fiscal ali não foi condizente. Então, assim, você precisa, antes de mais nada, que o seu contador seja seu melhor amigo ali. Sim. Senta com ele, chama para tomar um café e vai entender como é que tá o seu cenário aí. Mas existem uma série de benefícios fiscais que são imputados a alguns tipos de quinais, enfim, algumas outras situações, tanto no que diz respeito à questão do imposto sobre o serviço, imposto sobre produtos. Tem gente, que está escutando a gente aqui agora, que está sendo tributado 2 vezes. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Ele está vendendo produtos dentro da nota fiscal de serviço. Né? Então, assim, a nota fiscal de serviço, ela imputa ali dentro um valor de ISS, né, um imposto muito mais alto do que o imposto de serviço, o imposto de produto. Então, assim, é um risco que você precisa estar ali mapeando com o seu contador para que você consiga de uma maneira bem efetiva. Tem gente que tem 10 sistemas dentro de uma clínica que nenhum conversa com nenhum. Né? Então, isso a gente já topou com isso. Eu acho que esse é o problema mais crasso que a gente tem hoje. Você fala com o cliente, ele abre, o primeiro abre esse. Cara, mas em que momento que eles se conectam? Não tem conexão. Não conecta. Eu coloco tudo na mão. E no final, uma planilha de Excel toda bagunçada. Exato. Não pode esquecer da planilha. O que gere o mundo ali é uma planilha de Excel, entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente gestão de dados, né? Gestão de dados. Como é que você toma decisão sem ter gestão de dados? Sem essa gestão de dados, você não consegue ter a resposta necessária para uma ação imediatista que você precisa tomar ali no momento. Por exemplo, você não consegue, a grande maioria das clínicas não consegue saber, por exemplo, qual é a taxa de efetividade da clínica. Como é que está hoje, como é que está a minha clínica? Ela está com quantos % aqui de comparecimento, enfim, não tem essas informações. É porque é interessante você falar, porque tem a parte onde chegam os leads, então tá vindo a venda. Tem a galera que veio e entrou em contato com você. Você fez um bom atendimento, ela passa pro agendamento. Do agendamento ela passa para uma avaliação. Da avaliação ela passa para efetivamente comprar. E aí existe a recompra e o LTV, que a gente pode falar mais pra frente também, entra aí. Elas não sabem nem o percentual de um pro outro. Não. Você não sabe. Você não consegue saber qual que é a sua taxa de público passante. A sua receita de público passante. Tem gente que está numa avenida super movimentada, que tem ali um fluxo de pessoas enorme, mas ela não consegue dizer. Ela até sabe quem são as pessoas que passaram, viram, entraram, mas ela não consegue dizer isso em receita. Ela fala, cara, a minha receita é de X, a minha receita é Y. Né? Eu acho que... eu acho que pode ser, que talvez... Né? Não, então, assim, é tão interessante você falar isso, porque eu ainda vou puxar um pouco para... Antes da pessoa, ou o dono ou da dona, abrir a clínica de estética. A gente fez reunião com uma aqui de uma cidade satélite aqui de Brasília, e a primeira pergunta que a gente fez, acho que foi até o Albany que fez, por que você escolheu essa localização? Foi a franquia que escolheu. Não, mas como assim? Bacana, a franquia fez um estudo e tal, mas você, faz sentido pra você, o público que você quer atender está localizado aqui? Porque a maioria abre, porque o high ticket tá na moda, né? Quero clientes high tickets. Toda vez eu pergunto pros clientes, quando você foi abrir a clínica, você pensou no high ticket? Aí ele já fica meio assim, seu atendimento é high ticket? Suas esteticistas, miomédicos, são high ticket? Seus processos internos são high convergem para um high ticket. Aí eu pergunto, o que é high ticket? Exatamente. O que é high ticket pra você? High ticket pra mim é quem tem dinheiro pra comprar na minha clínica. Tá, mas calma aí. Quem tem dinheiro também tem os seus critérios para poder ir, igual você falou, no mercado de luxo, para que ele possa comprar. Né? Eu acho que a dica que eu daria, vou até virar para a câmera, fuja do processo miojo. Nada no mundo é feito em 3 minutos. As coisas importantes não são feitas em 3 minutos. Exatamente. Cara, o que a gente vê muito? A gente sabe que a internet, enfim... Ter acesso à informação hoje disponibiliza no mercado você ter vários profissionais. Sim. Mas existe uma diferença de um conhecimento espuma e de um conhecimento mais denso. Sim. Então, o que eu quero trazer com isso? Que dentro do seu negócio, você precisa ter um conhecimento denso de todos os processos. Por quê? Porque quando você for contratar
seja um serviço, seja um profissional, uma empresa, uma ferramenta, você tendo conhecimento daquilo, você não vai ficar perdido. E você não vai ser passado para trás. Quando eu falo passado para trás, é aquela experiência que a gente teve um contato com uma clínica, que nessa clínica tem um consultor. E esse consultor, o que ele poderia resolver em 12 semanas, que é o que a gente faz, o nosso processo é em 12 semanas, para fazer todo o diagnóstico, montar o DRE meta, enfim, trazer todo um cenário novo para o cliente, ele já tem meses e a gente não saiu 20%, 30% do lugar. E isso complica. E por que eu falo do processo miojo? Hoje, quem pode estar nos assistindo já deve ter topado com vários anúncios na internet de processos milagrosos que tornam sua clínica lucrativa em 30 dias, 40 dias, 25 dias. Tá, mas o que você precisa se esforçar para isso? O que você precisa sacrificar para que esse negócio aconteça? E me diga aí, o que você acha disso? Você falou um ponto assim que é extremamente crucial nesse sentido. Hoje, as pessoas até têm ali na mão ela tem o bolo numa mão, tem a faca na outra, mas ela não sabe que a faca é para cortar. Nossa. A gente tem ali uma receita influenciada dentro das nossas possibilidades ali, que é justamente tudo aquilo que você pode melhorar com aquilo que você tem na mão. Se você tem uma base, né, uma base grande que começa pelo fato dela ter que ser segregada para que você consiga entender os interesses do seu público, existe hoje uma maneira muito errada de se trabalhar relacionamento, né? Hoje as pessoas trabalham relacionamento visando a parte comercial, e não é assim. Você tem o momento correto para fazer todas essas inserções. Eu tiro, por exemplo, uma questão de lista de aniversariantes. Cara, a lista de aniversariantes é a lista mais mal sucedida que existe hoje dentro do mercado. A lista que até o botequim, se brincar, tem. Nada contra, mas é muito banal. E as pessoas não sabem explorar aquilo da maneira correta. Exatamente. No dia do aniversário do seu cliente, você precisa fortalecer a sua marca, fortalecer vocês como uma unidade conjunto ali. Então você vai mandar uma mensagem para o seu cliente, parabenizando, agradecendo ali pela parceria de sempre, né? E de veras ali você dando um brinde, algo que ali para a clínica não tenha um valor exponencial muito grande, mas que você consiga trazer de volta aquele cliente que está algum tempo afastado, né? Então assim, quebrar uma objeção dele, que às vezes é só da locomoção até a clínica, que às vezes é a correria do dia a dia, enfim, você traz aquele cliente ali para perto e dá ali um brinde para ele de uma radiofrequência facial, enfim, algo que não tenha um impacto financeiro grande. E o que é interessante? Por que esse tipo de ação é relevante? Criar conexão emocional. Perfeito. Porque a gente vem de uma cultura que vender é ruim. A gente vem de uma cultura que vender é feio. Que vender é obter vantagem sobre o outro. E quando a gente tem esse trato com o cliente, eu vejo que a gente cria uma conexão emocional, que a gente mostra para ele que você é importante para mim. O meu negócio diz que você é importante para mim. Fazendo essa conexão dessa forma, da lista de aniversariante, você já quebrou ali uma primeira barreira. Que barreira é essa? Cara, no dia do meu aniversário eu não quero comprar nada. No dia do meu aniversário eu quero ganhar. Exatamente. É meu aniversário. É meu aniversário. Exatamente. Então, o que acontece? Você rompe ali aquele primeiro elo, e aí, de maneira efetiva, você precisa de algo, e alguma ferramenta que te mostre, que dali a 3 dias, por exemplo, porque na mensagem de aniversário você vai falar, olha, tô te dando aqui um brinde, uma radiofrequência, alguma coisa nesse sentido, e você tem 7 dias para retirar. Você cria ali aquele caráter de urgência. Exato. Né? Beleza, a pessoa olhou ali, nossa, mas eu ganhei aqui e tal, não sei o que, 7 dias para retirar. Beleza. 3 dias depois, você gera uma lista ali de aniversariantes, lembrando aquela mesma pessoa que você mandou mensagem há 3 dias atrás, que ela ainda tem 4 dias para vir retirar o presente dela. E aproveitando que é o seu mês de aniversário, eu vou te dar aqui mais 20% em qualquer procedimento que você queira fazer na clínica. Então, no dia que você vier receber o seu presente, trazendo um amigo, uma amiga que feche, total. Essa amiga também vai ganhar esse presente. Exato. Entendeu? Essa é a ideia, pessoal. Trabalhe relacionamento quando tiver que trabalhar relacionamento. Quando você tiver que explorar alguma coisa mais comercial, saiba a maneira efetiva de fazê-lo. Essas listas, elas são extremamente vantajosas para quem sabe aplicá-las. Se você hoje não consegue
fazer essa dimensão daquilo Sim. que tem que ser feito, você está sim deixando dinheiro na mesa. Muito Bacana. dinheiro. Eu traria outro ponto importante, vocês falaram sobre dados, né, sobre processos. Eu sou administrador por formação, e aí eu aprendi uma coisa muito relevante, né, porque quando você é administrador, você atua ali na parte de consultoria empresarial também, junto, né, igual o Albany Rala atua pra também. caramba. Rala bastante, e aí a gente acaba atuando nessa parte de gestão de pessoas também, né? Não RH especificamente, mas atua. E tem uma máxima dessa parte de pessoas que eu acho interessante, que eles falam assim, você contrata por competência e você demite por comportamento. O que eu percebo? Pessoas dentro daquele 3Ps ali muito, muito, muito relevante, para não dizer primordial. Porque o dono ou dona de clínica de estética, muitas vezes ele tem uma boa estrutura. Ele tem uma clínica bacana, ele utiliza produtos de qualidade, ele tem todo esse processo muito bem definido, ele tem até gestão às vezes, mas ele não consegue ter pessoas de qualidade para poder desempenhar tudo aquilo que ele quer desempenhar. Então você imagina, eu tô com um planejamento estratégico com a minha clínica, eu tenho toda a estrutura, a clínica é maravilhosa, porém a minha do atendimento não trata bem o lead, porém a minha biomédica é rude com os clientes. A massagista deixa hematoma. Então, assim, você imagina, você tem todo, né? E as pessoas não colaboram para que você possa prosperar no seu negócio. Um NPS, hoje, ele deixou de ser luxo para ser fundamental. Cara, exatamente. Fundamental. Você precisa ter uma métrica para você conseguir dizer se aquele momento que você não está na clínica, se aquilo ali de fato está sendo o seu padrão de qualidade, se ele está se mantendo da mesma forma. Né? Então, você não pode ser refém, né? Você não pode ser escravo do seu negócio. Você tem que ser o gestor, efetivamente, saber ali todos os pontos que são cruciais, que são um pouco mais delicados ali, mas é importante que você consiga ter essas métricas no momento que você não está lá dentro. Sim, total. Né? Total. Saber se o atendimento que está sendo feito dentro da sua cabine, se ele está contento, se o seu profissional está sendo de fato profissional naquilo que está fazendo. Né? É importante saber que depois que a opinião, né, depois que foram criados ali o Google Business e toda aquela parte, né, que a gente já conhece, se o seu cliente colocar um comentário negativo lá no seu Google Business, já não tem mais o que fazer. Você precisa agora só remediar. Né? Então é importante que você tenha esse livre acesso e esse contato direto com todos os seus pacientes para que você se mantenha ali. Hoje a maior forma de iteração que existe para o Google vai ser sempre o contato com o cliente. Então, por exemplo, se eu pago o impulsionamento ali no Google para me colocar ali nos Trend Topics, né, lá em cima no topo, e tem uma clínica que ela tem muito mais avaliação do que eu, todas as avaliações positivas, né, é óbvio que ela vai ter uma relevância muito maior. A gente faz isso, né? Quando a gente vai no restaurante, a gente entra lá no Google Meu Negócio, se tiver algumas avaliações lá falando que o rato passou, alguma coisa aconteceu, você fala, eu não vou nesse restaurante, tá entendendo? Você já não vai mais. Você já não vai mais. E às vezes foi uma coisa que aconteceu isoladamente. Exato. Mas e uma ferramenta de NPS vai poupar todo esse desgaste emocional que você tem, porque acabou ali, encerrou ali a sessão, é disparado uma mensagem para o seu paciente para que ele fale. Muito bom. Você falou dessa automação acabou a sessão, mandar a avaliação. Tem um estudo que fala sobre o NPS, dessa relevância que vocês trouxeram aqui. Eu já ia, se vocês me permitirem, trazer uma dica para quem está ali nos assistindo sobre aplicar esse NPS. Essa ferramenta de mandar logo que o cliente encerra o serviço é primordial, porque mostra que realmente você está ali se importando com o resultado do procedimento que ele teve. E eu traria um segundo contato, mais ou menos umas 48 horas depois, um novo NPS. Por quê? Quando o cliente ele sai de uma experiência, o emocional dele está oscilando muito, seja positivo ou seja negativo. Sim. Se for positivo, ele não vai conseguir se lembrar de maneira direta dos pontos de melhoria do seu negócio. E se for negativo, ele não vai conseguir lembrar dos pontos bons do seu negócio. Então, além de você mandar logo em seguida, uma sugestão prática que a gente pode dar para você é mandar 48 horas depois, que é o tempo deles realmente ver a eficácia do seu serviço e, putz, cara, tô bem, gostei. Ou não, Legal.
poderia melhorar. Perfeito. É exatamente. Foi excelente você ter falado isso, porque a gente não combinou, a gente não falou nada nesse sentido. É assim? E é exatamente o que a gente faz. É. A gente dispara no momento que encerra ali a sessão, e aí 48 horas depois você tem uma lista de pós-venda, que ela Ótimo. serve justamente para avaliar todo o contexto geral. E aí, você foi bem atendido, você gostou, como é que estão aí, como é que está a sua recuperação, os procedimentos foram feitos de maneira, né, legal, você não está tendo nenhuma... Beleza, então, já que você gostou do procedimento e tal, avaliou a gente positivo lá no seu NPS, avalie a gente lá no Google, manda no Google, por manda no gentileza, e Google. tá aqui o link aqui embaixo, sua avaliação é muito importante pra gente. É. Cara, esse é o cenário ideal. Então, quando a gente fala de processos, pessoal, é justamente isso. Você precisa de uma rotina de automação de processos. Ah, Igor, eu não consigo automatizar os meus processos, ainda está tudo numa fase muito embrionária. Beleza. Então, tenha um caderninho e saiba quais são os procedimentos que você precisa fazer. Passo a passo, todos os dias, quais são as ações que eu preciso realizar diariamente. O que eu preciso... Cara, o sucesso, ele é uma sucessão de ações bem feitas. Não tem como. A gente não Exatamente. Geralmente existe. de pequenas ações, né? De pequenas ações, É. não existe fórmula do sucesso É. e nem nunca vai existir. Mas a fórmula do fracasso, ela é estampada aos 4 ventos. Quando alguma coisa ela precisa ser dita pra gente e ela tem ali uma repetição muito constante, ela parece ser muito óbvia, é porque de fato ela é. E a gente não tá fazendo. E a gente tá num mundo onde o óbvio precisa ser dito. Exato. É impressionante. E praticado, tá? E praticado. Porque é muito Praticado. louco. Assim, ó, é porque, cara, é muito louco o que vocês estão falando, porque você conversa com o dono de clínica e fala assim, cara, estabelece esse processo, faz o básico bem feito, e fala, mas se eu fizesse que eu paro de vender? Eu falei, cara, vamos lá. Parar de vender é muito relativo, porque você pode implementar o processo vendendo. Pelo contrário, você implementa o processo e já vai testando nas próximas vendas. A galera não quer mais parar para fazer o básico bem feito. Ela não quer parar para fazer o clichê. É o processo miojo, que é tudo em 3 minutos. Exato. E não vai acontecer. Processo dá trabalho. É importante a gente também falar gestão dá trabalho. Sim. Fazer a coisa bem feita dá trabalho. Às vezes leva um tempo maior, mas você cresce de forma mais perene. A estatística do Sebrae tá aí, que com 2 anos a galera fecha as portas. Quebra. É com 2 anos que você consegue começar a ter uma relevância no seu capital. É, É quando você tem um payback. Então, é uma métrica, mais ou menos, 2 É anos. o lance aí. do Tem que ter CVP, né? paciência. É o ciclo ali que vai começando a subir e antes do declínio você tem que inovar. Exatamente. Pra continuar subindo de novo. Exatamente. Então, faz, monta o seu processo. Perfeito. É igual, né? Ah, não quero a ferramenta agora. Faz de forma simples, igual você tá falando, né? Para quando você for pra ferramenta, você só transfere aquilo que já existe. Um conhecimento já existe. Um conhecimento já existente. Ó, mas aí é que tá. Pô, eu não quero a ferramenta. Não quero usar a ferramenta. Ok. Vai dar certo? Vai dar certo. Mas a gente tem um problema de escala. Você não escala. A gente Não escala. Exatamente. Hoje, Exponencialidade que você falou agora há pouco. hoje, se você não tem essas automações, É. você vai morrer no operacional. Desculpa te Exatamente. dizer. Operacional não escala. É Não isso aí. escala. E uma coisa importante que você falou hoje também, Diego, foi que o dono da clínica falar que não tem tempo para fazer gestão. Aí é que ele precisa de gestão. Ele fala, eu não tenho tempo para fazer gestão, Uhum. né? Cara, se o dono não tem tempo, Exatamente. quem é que vai Quem ter vai pro ter? negócio Vai ter. dele? Quem vai olhar pro seu Né? negócio? Se você não tá olhando, quem é que vai olhar pro seu negócio? Exatamente. Ele tá tão imerso, né, dentro ali do operacional que ele não consegue dizer como que ele tá respirando ainda, né? Então, assim, é importante. Tem uma coisa que funciona muito bem, e eu escutei há um tempo atrás, e eu procurei aplicar essa técnica também. É difícil, né? Não é fácil, mas ainda mais pessoas assim que são mais centralizadoras, né? Que buscam tudo passar pela mão dela, mas só existe uma fórmula para você conseguir escalar, que é capacita e confia. Capacita e confia. É. Ah, mas ninguém vai atender igual a mim. Não vai. Não vai Isso ter. não vai acontecer. Senão ela Mas- seria dona. Mas você vai capacitar essa pessoa Sim. o máximo possível. Legal. O máximo possível. E aí o que você vai fazendo nesse processo? Você faz assim, ó, você começa assim, ó. Capacita, 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 confia. Aí daqui a pouco você tá, capacita, capacita, confia. Daqui a pouco você tá, capacita, confia. Uhum. Daqui a pouco você nem tá capacitando mais, tá confiando tanto no processo, Que ele E tá ali- se retroalimentando. ele já tá ali, entendeu? Você já tem uma Sim. pessoa que você formou dentro Sim. dos seus moldes ali pro teu processo inteiro. Sim. Mas não existe, pessoal, uma possibilidade de você escalar sem você capacitar pessoas que estão ali para te auxiliar. A Totalmente. gente tá indo muito contra
já indo para a cultura organizacional. Exato. Já entra. Eu acho que... Acho não, hoje eu tenho certeza que tem a síndrome do patinho feio, eu sou pior que todo mundo, e a síndrome do patinho bonito, ninguém vai fazer melhor do que eu. E os dois é um risco muito grande pro negócio hoje. Total. Quando a gente fala de escala. E esse perfil centralizador, geralmente a gente identifica em clínicas de estética, onde o profissional começou, ele criou-se um nome, as pessoas começaram a trabalhar com ele, e ele fica naquela, putz, se eu trouxer um outro profissional, será que esse profissional vai roubar a minha carteira? Será que vai fazer diferente? Será que ele vai fazer melhor do que eu? As pessoas só não verbalizam, mas tem esses... Mas, é importante você falar isso aí, Albany, entra um pouco de gestão de pessoas. As pessoas estão esquecendo de reconhecer as pessoas também. Então, por exemplo, às vezes tem um profissional muito bom na clínica de estética, ao invés de reconhecer, de eu remunerar melhor, de eu comissionar melhor, eu acho que aquela pessoa está disputando comigo. Cara, você está criando um problema, porque todo mundo pretende melhorar dentro de uma empresa. O seu espaço. Você entrou, você quer ter seu espaço, você quer ter um ponto de melhoria. Em determinado momento ela pode sim sair. É normal. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Nem todo mundo vai ficar 25 anos dentro de uma empresa. Mas você tem que entender que quanto mais pessoas melhores você tiver do seu lado, melhor vai ser a tua entrega. Melhores que você. Melhores que você, inclusive. Por isso que eu tô nessa mesa hoje, senhores. Que isso. Alguém melhor do que eu. Não, que isso. Mas realmente a gente precisa desse corporativismo. Sim. Né, de crescer em unidade. Sim, muito. Verdade. Importantíssimo, pessoal. Isso aí eu acho que são pontos assim, que os senhores destacaram aí, que são... eu sei que é difícil às vezes a gente colocar tudo em prática, mas se a gente hoje conseguir conscientizar ali algumas pessoas que estão nos assistindo e tal, que manifestaram ali o interesse, né, e entender um pouco mais essa quebra de objeções que tem que ser feita, tanto por parte dos nossos colaboradores, quanto por parte dos nossos clientes, enfim, isso daí já vai te colocar um passo à frente dos seus concorrentes, né? Lembrando que hoje não existe uma divisão, né? Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Cara, o mercado é aberto. Isso. Tem espaço para todo mundo. Exatamente. Entendeu? E assim, essa é uma demanda latente. Ela cresce a cada dia. A estética não para de crescer. Toda hora tem um procedimento novo. As pessoas ficam, nossa, mas o mercado está saturado. Não está saturado. O mercado está crescendo porque a busca pelo procedimento, ela está crescendo. Isso. Se você for acompanhar aí hoje as feiras de venda de equipamentos e tudo mais, você vai ver que cada dia vem chegando mais e mais soluções novas, inovadoras ali, que estão prometendo uma série de outros benefícios. Então é importante que a gente saiba que você sim precisa se adequar, senão você está fora do mercado. Isso é fato. As clínicas hoje acham que vão vender milagres ali, procedimentos que às vezes a entrega não está sendo de acordo com a venda. E aí qual é o problema disso tudo? Você só vende uma vez. Exatamente. Ele não volta mais lá. Ele não volta e fala mal de você para mais 5 ou 6 ou 10. E aí o seu risco de imagem, como é que fica com relação a isso? Exatamente. Então, assim, é importante a gente avançar nesses aspectos, né? E entender todos os pontos de melhoria que a gente pode ir crescendo aí, né? Bacana. Bom, eu acho que o papo tá tão bom na área de gestão, mas eu acho que a gente poderia trazer uma outra provocação aqui para a mesa, pra gente tentar trazer mais conhecimento para a audiência, e se a audiência gostar, né, pedir mais um episódio que a gente... antes de você complementar, lembrando que a gente não vai aprofundar muito isso que a gente tá falando hoje. Esse é o primeiro, a gente tá trazendo uma parte mais geral, né? Mas a gente vai trazer muito mais temas específicos, vamos trazer convidados também, importantes da área da estética também. Show. Mas só para deixar claro... Especialistas, né? A gente vai aprofundar em muita coisa ainda, né? Então... A gente vai focar muito nessa parte de por que fazer. Exato. Né? Qual que? Porque todo mundo hoje é especialista em falar como. Se você abrir o Instagram, você vai ver lá 1000 pessoas lá. Agora, por que fazer isso? E nem ela faz às vezes, né? E nem ela faz. Vamos ser bem transparentes. A gente conhece aí como que funciona o mercado. Então, é importante você destacar essa necessidade de aprimoramento em cima dessas dificuldades, porque foi aquilo que a gente começou falando. Tem gente que nem sabe que tem a dificuldade. Ela acha que aquilo ali faz parte do jogo e ela já colocou aquilo meio que de lado como uma segunda opção. No momento que aquilo ali começar a falar mais alto, a gente olha. É igual emagrecer, que provocação é essa que você falou? Fiquei curioso agora, que você queria trazer. Agora fiquei... Se a gente falou de vendas, falou de um monte de coisa, mas eu acho que... O que você acha de falar de venda? Cara, muito bom, muito bom. Mas a gente começa hoje... E termina depois. E a gente termina no próximo episódio. Beleza. Mas você pode trazer o primeiro tema e depois a gente traz 3 insights aqui pra gente
deixar a galera ainda mais É isso curiosa, aí. Vamos ainda dar mais a, a né? pitada. Não, Pitada vamos e- trazer, vamos trazer um Vamos, tempero vamos. então. Venda. Não existe produto bom. Existe um consenso geral, uma ideia de senso comum que produto bom se vende sozinho. Que empresa boa se vende sozinha. Esse é o princípio do fim. Por quê? Vendas é uma série de processos sistematizados que têm consciência para gerar um fim. E quando a gente fala de esse negócio de produto bom se vende sozinho, eu vejo muita terceirização da responsabilidade das coisas. Perfeito. Meu Perfeito. Deus. Jogar pro Meu produto, jogar pra marca, jogar pro tráfego, que ele tem que trazer resultado. E Exato. infelizmente as pessoas não sabem nem o que é resultado. Toma que o filho é teu. Toma que o filho é teu, É. justamente. Então, o que eu queria trazer aqui para a mesa, senhores? Como a gente pode trazer uma situação prática relacionada à gestão e vendas que a gente consiga trazer para a audiência, que a pessoa ouvindo e vendo esse podcast hoje já consiga aplicar no negócio dele? Essa era a provocação que eu queria deixar. Muito bom, muito bom. Eu acho que se ela pegar o mínimo, se ela pegar, acho que primeiro uns 20 minutos ali já, ela já vai ter um bom baque, caso ela não esteja fazendo, no mínimo, uma gestão aceitável. Mas eu acho que a gente vai trazer essa parte um pouco mais robusta aí do que você falou nos próximos episódios É aí, isso para o aí. pessoal ficar ligado. A gente vai falar um pouco mais, né, sobre CRM, Exato. a gente vai falar sobre automação de régua de comunicação, né? A gente vai falar um pouco sobre funil de vendas, né? Exatamente como que um funil de vendas ideal ele precisa ser, como Uhum. que uma taxa de conversão relacionada a vendas ela pode ser efetiva. Uhum. E aí, será que eu tenho um gargalo? Aprender a identificar gargalos para que a partir dali você consiga trabalhar eles de forma melhor. Tudo isso direcionando para vendas, né? Então, é muito bom. Esse tema é muito bom. Será Tem muita que- coisa para falar. Muita. Mas em 30 segundos, qual é a vantagem hoje de você deixar de ter uma operação manual na gestão e ir para um sistema automatizado? Na sua opinião. Escalabilidade. Eu ia falar a mesma coisa, mas você já falou, vou ter que pensar em outra. Escalabilidade. Quer vender mais e melhor? Então, tenha um sistema que te auxilia nessa parte. Quero vender sem nenhum compromisso, continua vendendo da maneira tradicional, da maneira antiga, no papelzinho, no bloquinho. Quer vender mais e melhor? Automatize seus processos. Top. Utilize uma ferramenta que seja 100% integrada, se possivelmente, né, uma ERP, que você não precisa sair de lá para absolutamente nada. Todo o seu sistema ele é retroalimentado, né? Então, desde uma emissão de nota fiscal, desde de um estoque relacionado a um procedimento que está sendo realizado dentro da cabine. Então, assim, você precisa automatizar 100% para você conseguir dar vazão para tudo aquilo que você precisa. Eu diria liberdade. Porque se o dono ou dona, não só de clínica de estética, mas de empresa, ele tem uma gestão com qualidade, ferramentas de qualidade, ele passa a ter liberdade, ele passa a ter mais oxigenação no cérebro dele para poder pensar no negócio dele. Com qualidade. Perfeito. Né? Eu acho que eu diria liberdade. E eu acho que para finalizar, sair do escuro. Muito bom, hein? Eu acho que ficar no escuro mata o dono do negócio e mata o próprio negócio. E você chega no fim do mês ou no começo do mês, você não sabe o que aconteceu, o que vai acontecer. Você já fica num limbo de ansiedade sem fim. Eu acho Previsibilidade, né? eu acho que a gente chegou num consenso que é mais caro você não ter gestão, um marketing, vendas de qualidade, do que você, de fato, parar e falar assim, vou cuidar do meu negócio. Custa mais caro. Com certeza. Às vezes no início, igual você falou, pode fazer tudo de forma manual, eu vou fazendo, vou empurrando, mas uma hora a conta chega. Mas a longo Chega, prazo né? já era. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Agradecer a audiência aí pelo nosso primeiro podcast. Vão vir muitos aí, né? Vão vir muita coisa boa por aí. E é isso aí. Querem deixar alguma mensagem a mais? Queria agradecer a presença dos colegas aqui, realmente pessoas de extremo gabarito. Não, né? hoje É muito bom estar Meu com os Deus, senhores aqui, meu saber Deus, que os nossos igualmente. pensamentos convergem, né? Exatamente. E não foi ensaiado. Não, nada, zero. Não teve nem script, gente. É isso aí, pessoal. Obrigado aí a todos, mais uma vez pela presença, e nas próximas aí estaremos cada vez mais preparados para tentar trazer sempre uma novidade e alguma coisa que venha agregar. Sim. E mande suas dúvidas. Mande suas dúvidas, boa. porque a gente pode, no próximo episódio, responder as melhores dúvidas, porque a gente quer que você, que é dono de negócio de clínica de estética, evolua e escale o seu negócio. A gente está aqui para isso. Muito bom. Valeu. Obrigado, gente. Valeu, pessoal.